E após meses sem reunião presencial, o Conselho Municipal de Saúde de Sorocaba voltou a se reunir nessa semana. O encontro foi na Câmara Municipal. Vamos saber um pouco mais sobre os assuntos tratados neste encontro, que foi o primeiro nesta modalidade presencial após a pandemia da Covid-19. Para falar conosco sobre este assunto, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, meu caro Oliveira. É uma honra estar aqui participando do RMS News, esse programa que está fazendo história aqui na nossa cidade. A satisfação primeiro lugar, apesar de você ter feito um destaque tão grande a respeito da questão do Covid, que realmente é importante, vale destacar que está havendo uma diminuição significativa do número de casos, número de óbitos, tanto em Sorocaba quanto em Votorantim, e também da ocupação dos leitos. Isso deixa a gente bastante tranquila. Com relação ao Conselho, nós tivemos uma reunião presencial, na verdade foi uma reunião extraordinária, que está definindo as eleições que serão feitas para a ocupação das vagas do Conselho. Então, aqueles que são... Porque assim, o Conselho representado em 50% por usuários, em 25% por prestadores e 25% pela administração municipal. E nós teríamos a oportunidade, nessa ocasião, tivemos a oportunidade de votar o estatuto da eleitoral aí para que será feito. E houve um consenso e tudo deve caminhar bem para que nesse próximo triênio o Conselho possa estar muito bem representado por todos. Doutor, essa reunião foi realizada na Câmara de Sorocaba? Na Câmara. Isso tem sido uma novidade para nós, porque, de certa forma, antes era feito no Salão de Vidro, muitas vezes no Centro de Referência da Educação, e agora, graças a uma iniciativa da vereadora Yara Bernardi, ela propôs que as reuniões do Conselho fossem realizadas na medida possível na Câmara, nos períodos noturnos, especialmente aquelas que são ordinárias, exatamente para que ela possa ter toda a publicidade necessária. Isso é tão importante para que mais pessoas, inclusive os cidadãos, possam assistir, participar de alguma forma das reuniões do Conselho, porque, na verdade, o legislador, quando foi lá em 88, né, na Constituição e na Lei do SUS, na subsequente Lei do SUS, ele tinha como objetivo fazer com que houvesse uma participação popular nas decisões relacionadas à saúde, especialmente por parte dos usuários. Porque quando a gente fala em saúde, a gente tem vários interesses envolvidos, né? Desde os usuários, os prestadores e também a administração pública. E todos querem o melhor, né? E aí eu acho que a busca democrática, a discussão é tão importante. Por isso que vale a pena a gente destacar essa questão do Conselho, porque recentemente, você tem conhecimento disso, nós tivemos uma propositura de mudança da lei orgânica do município por um vereador que propõe que os conselhos não sejam mais deliberativos, ou seja, eles não tenham importância, porque esse conselho da qual faço parte, né, representando os médicos, é o Conselho Municipal de Saúde, mas existem muitos outros conselhos que são muito importantes também e que permitem propor várias políticas públicas, como o Conselho da Educação, Conselho de Segurança, vários outros conselhos, né? Então, da comunidade negra, da comunidade LGBT, então, enfim, da cultura. É muito importante fazer esse destaque para que as pessoas entendam o quão é importante cada um participar. Afinal, a democracia é uma conquista diária
que a gente tem que sempre estar valorizando e, sobretudo, que as pessoas possam participar e se envolver nas decisões que são realizadas. Então, eu acho que serve como até uma lembrança para que as pessoas valorizem isso, né? E dentro da sua área de atuação também possam participar daquilo que é importante, ou seja, da educação, ou da cultura, da juventude, tantos outros conselhos que também são importantes. Então, eu acho que essa propositura aí precisa ser rejeitada, né? Eu acho que cada um aí pudesse cobrar do seu vereador que ele não delibere a favor da perda de direitos democráticos, pelo contrário, para que amplie esses direitos. Correto. Doutor Eduardo Vieira, na prática, esse projeto que tramita na Câmara, ele pretende tirar o direito do cidadão de ser ouvido. Porque hoje, no momento em que ele é ouvido, ele praticamente determinar aquilo que é o melhor para o coletivo, né? Porque hoje nós temos o que eles querem, justamente que ele deixe de ser deliberativo e passe a ser consultivo. É mais aquelas conversas que você vai lá, conversa, e o gestor público ele coloca em prática se ele desejar, e se ele não desejar, foi mais uma conversa lançada ao vento. Agora, e eu já ouvi isso há algumas décadas, um dos questionamentos, e já vou fazer aqui a colocação de forma clara, dos movimentos de direita, principalmente do extrema-direita, é sempre bom a gente pontuar, né? A extrema-direita, ela tem colocado de que esses movimentos, conselhos, eles são dominados em todo o Brasil pelos movimentos de esquerda. E ali eles praticamente implantam ou determinam as políticas de esquerda para serem implantadas no município. Mas há de se lembrar que pouco a gente um ledo engano, e pouco a gente vê ao longo de décadas a participação desse pessoal. Muitas vezes esse vereador quer acreditar que esse vereador que tramita com esse projeto na Câmara, poucas vezes ou talvez nunca ele compareceu a um conselho. Ele não sabe nem como funciona um conselho, essa é a grande realidade, né? E o que é discutido dentro de um conselho, né? Como que ele é composto? Eu vou dizer de um conselho que eu acho muito interessante em Sorocaba, que tem essa posição mais deliberativa e está mais no dia a dia com a gente, mas acompanhando, que é o Conselho do Direito da Mulher. Por que eu falo isso? É engraçado esse conselho. Se você pegar como foi a composição dele, você vê que pessoas de centro, de direita, de esquerda, ao longo da sua existência, sempre estiveram no comando desse conselho. Ou seja, por quê? Porque a mulher demonstra ser participativa, né? Ela está na linha de frente. Então, ou seja, e os outros? No da saúde, ele não tem uma representação maior, porque aqueles que são de ala de extrema direita preferem ficar no final de semana no Aras, ou então, você quer ir pro Aras, você vai para onde você quiser, mas só fale daquilo que você vive. Ou seja, ou você prefere ir para a lanchonete, o barzinho, né? Ou então para para outros países viajar e não vai participar do conselho, e depois é fácil você elaborar uma lei querendo descredenciar aqueles que estão no dia a dia, né? Então, doutor, eu vejo desta maneira, essa é a preocupação desses movimentos. Entretanto, muitos não dão mostras de que têm interesse realmente de participar, e sim de desqualificar aquilo que é feito por pessoas de bem, entretanto, que não tem a sua linha de concordância. Veja que interessante a gente fazer essa argumentação.
Por exemplo, quando você fala pessoas de extrema-direita, são pessoas conservadoras, né? As pessoas conservadoras, elas querem que as coisas continuem da maneira como estão, não é verdade? Pela definição do que é conservadorismo. E a gente sabe que as coisas não estão no Brasil, não é como na Inglaterra, que tudo já está construído, já existe um sistema de saúde bom, já existe um sistema de educação bom, e que é possível ser conservador. No Brasil, a gente tem que ter mudança, tem que ter progresso, tem que progredir, tem que ter algumas evoluções ali, tanto que é necessário que você, de certa forma, se progrida nisso daí. Então, quem quer ser conservador, realmente ele não vai participar, porque ele quer que as coisas continuem da mesma forma. Mas um detalhe muito interessante aí para você ver, o pastor Luiz Santos, que é um expoente do conservadorismo na Câmara, ele foi membro do Conselho Municipal de Saúde muitos anos, muito ativo e destacado. Todo mundo sabe que o pastor Luiz Santos foi um excelente membro de conselho, participativo, bem ativo no conselho. Então, ele é oriundo do Conselho Municipal de Saúde. Então, ele participou do Conselho Municipal. Então, em relação a certos conselhos, essa lei ela é nula, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde e Educação, porque ele é regido por lei federal, então não tem como ele deixar de ser deliberativo, porque isso ela segue a lei que é da União. Mas os demais conselhos são muito importantes. Então, eu acho que, assim, nós temos que acreditar que o Brasil, Sorocaba, o nosso estado, tem que ter muitas mudanças. E eu acho que eles são abertos a participar. Nós temos no nosso conselho pessoas do movimento evangélico, pessoas do movimento LGBT, pessoas que representam famílias que têm pessoas com alguma necessidade especial, pessoas com deficiência. Então, são várias pessoas que têm ideais, pessoas que trabalham na enfermagem, eu que represento a área médica. Então, eu acredito que não faz sentido algum nós termos essa objeção à participação popular, mesmo porque, mesmo tendo todo esse arcabouço legal, as últimas administrações, especialmente a do prefeito anterior, do prefeito Crespo, ele simplesmente passou por cima de todas as resoluções que nós fizemos no Conselho, principalmente relacionadas à terceirização. Então, ele simplesmente passou por cima e não levou em consideração aquilo que foi debatido amplamente nas conferências e no Conselho Municipal de Saúde, que é uma pena, né? Até uma ilegalidade, se você for ver também. Doutor Eduardo, qual a conclusão que você faz em relação a esse encontro realizado na última quarta-feira na Câmara de Sorocaba, do Conselho Municipal de Saúde? A última pergunta, o secretário de Saúde esteve presente? O secretário estando presente nas reuniões virtuais, mas nessa reunião ele não esteve presente. Espero que não se torne uma situação já corriqueira, porque infelizmente estava acontecendo com muita frequência os últimos secretários não virem. Este estava vindo, mas nessa reunião especificamente ele não esteve presente. O prefeito Rodrigo Manga, como que ele tem se posicionado em relação aos conselhos? Então, nós queremos saber qual é a posição dele. Eu acho que houve uma reunião entre os presidentes de conselhos que eu não tive conhecimento, junto com o líder do governo, o João Donizete, e eu acredito que eles vão ter uma posição que nós esperamos que seja a favor da população. Quer dizer, o próprio prefeito esteve presente em algumas reuniões do conselho, presencial, logo no comecinho do mandato, esteve conosco, ouviu o que nós tínhamos para falar. Eu acho que prestigiar o conselho, o dissenso é uma coisa muito boa para que as pessoas possam
também, porque as pessoas, ninguém sabe tudo, nenhuma pessoa tem conhecimento absoluto de tudo. Então, eu acho que é importante que todos possam participar, para que existe até uma passagem na Bíblia que da multidão dos conselhos é que vem a sabedoria, não é assim que fala? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Doutor Eduardo Vieira, foi um prazer imenso ter com a gente aqui no Repórter RMS News, no Momento Saúde, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, presidente do Conselho dos Médicos de Sorocaba e região. Um abraço, eu ia dar uma tropicada aqui, doutor, ia trocar você de conselho, o que eu ia fazer aqui? Daí você falou, ele acertou, doutor Eduardo Vieira? Doutor. Presidente... Você sempre se sai bem, Oliveira. Você é um mestre do radiojornalismo. Presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região. Quando eu erro, tem aqui o GC aqui na frente, ó. É só você ver. O GC tá certinho, porque no GC... O que é o GC? O GC chama-se gerador de caracteres. Toda vez que você vê essa marca aí na televisão e os jornalistas falam, o GC, coloca o GC é isso daí, né? Aí tá lá Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos, Saúde em Análise. Abraço, doutor! Abraço, um ótimo dia, ótima tarde ou noite, não sei quando chegará a você essa fala, mas eu gostaria que você passe bem, ouça e continue ouvindo o nosso amigo Oliveira, que é o RMS News, que tem sido um destaque aqui na nossa cidade. Obrigado, doutor. Agradecido a você mais uma vez, doutor Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região, analisando os principais assuntos, com destaque para esta reunião que aconteceu do Conselho de Saúde nessa semana em Sorocaba. Muito importante a fala do doutor Eduardo, e você poderá ver e rever esses comentários, análise do doutor Eduardo no nosso portal rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet.